decisão que faz a diferença. É o tema que nós vamos estar ministrando nesta noite. E nós vamos usar um Provérbios, capítulo 3. Provérbios, capítulo 3, versículo 7. Capítulo 3, versículo 7. Não sejas sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. É um Provérbios lindo aqui, todos os versículos desse Provérbios é maravilhoso. Mas o versículo 7 é o conselho de buscar a verdadeira sabedoria. Não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. E dentro disso nós vamos estar ministrando a decisão que faz a diferença. Amém? Feche os teus olhos. Pai querido, graças nós te damos por mais uma oportunidade de ouvir tua palavra, que é viva, santa, poderosa e que nos abre os olhos do entendimento, nos faz caminhar na vereda que o Senhor tem preparado para o teu povo na face da terra. Senhor, em nome de Jesus, tira toda a inquietação, toda a agitação, tira tudo aquilo que queira estar atrapalhando o toque do teu Espírito, tira toda a insensibilidade, tira tudo que, todas as barreiras, toda a incredulidade, toda a resistência que às vezes nasce, que às vezes surge no nosso coração, e abre os olhos do nosso entendimento, Pai, para que a tua palavra venha a fazer rema em nossas vidas. Nós glorificamos e te bendizemos, porque tu és maravilhoso e tem nos ajudado por meio da tua palavra. Por isso, ser conosco. Espírito Santo de Deus, fala nesta noite aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, todos nós, somos conduzidos, nós somos guiados pela decisão que tomamos, não é verdade? Todos nós. É por meio das suas decisões que você faz a sua escolha, que caminho você deve seguir. E a nossa escolha determina o quê? O nosso futuro. É o pastor Samijan, que ele fala: me diga com quem tu andas e eu profetizarei o teu futuro. Pastor Antônio Samijan, lá do Peru, ele do Rema, do Ministério Rema, ele dizia, sempre que ele ministrava aqui, ministrou várias vezes aqui no Ministério Cristo é Poder, e ele sempre dizia isso: me digas, pois, com quem tu andas, e eu profetizarei o teu futuro, porque Deus, dava aquele grito assim, e empolgava o coração da gente. E é verdade, amados. Por quê? Porque é de acordo com a nossa decisão, de acordo com a nossa escolha, de acordo com aquilo que nós damos preferência, é que vai ficar definido o nosso futuro. E a palavra de Deus, ela é muito rica nos detalhes que nos traz até esse tempo. E eu quero ministrar com os irmãos. Eu quero que os irmãos abram as suas Bíblias lá no livro de Josué. Josué, primeiro livro que vem depois do Pentateuco. Josué, queridos, um homem que nos deixa um legado muito importante, e que nós, observando aqui, nós vemos que ele leva o povo, ele está cumprindo a sua missão, no capítulo 23, ele está terminando
praticamente no capítulo 23 e 24, ele está terminando a sua trajetória, porque é sempre assim, né? Sempre para que Deus comece uma nova trajetória, uma tem que terminar. Encerra-se uma e começa-se outra. Em questão da vida espiritual, também, amados, nós não é diferente conosco. Sempre encerra um ciclo e começa-se outro. Agora, Josué, ele foi o homem que foi levantado por Deus para levar o povo. Moisés foi levantado para tirar o povo do Egito e levar até as portas de Canaã, as portas da terra prometida. Josué, com a sua graça, Moisés encerrou a sua carreira ali nas portas da terra, e Josué foi levantado e abençoado para levar o povo para a terra prometida e então assumirem assim a conquista da terra prometida. Se bem que com a morte de Josué ainda faltava muito a ser conquistado, mas Josué fez um grande trabalho. Josué foi um homem que pôde fazer da sua vida uma vida diferenciada, queridos. E assim como um dia Josué pegou o povo do lado de cá do Jordão, atravessou o rio Jordão, depois de Moisés ter passado o mar vermelho com o povo, Josué atravessa o rio Jordão e coloca o povo na terra prometida. Essa terra prometida, ela é figurativa também, queridos. Por quê? Da mesma forma como Josué fez com o povo, o levando a uma terra que emana leite e mel, assim Jesus nos leva à verdadeira terra prometida por meio da fé. Nós entramos na história e por meio da fé nós vamos herdar a verdadeira terra, não apenas a simbologia, porque a terra de Canaã simbolizava ali a terra da promessa espiritual, a qual o Senhor tem preparado para nós. Jesus é o verdadeiro cumprimento da promessa. Josué foi uma figura importante na história, mas o propósito de Deus, queridos, nunca foi apenas um povo, nunca foi apenas só separar um povo e dali fazer com que aquele povo fosse exclusivo dele. O Senhor tem propósito com todas as nações da terra. Esse é o propósito do Senhor. Por isso que o Evangelho chegou aqui em Caraguatatuba, né? Que maravilha! Chegou aqui em Caraguatatuba e em quantas cidades, né? Interior, cidades interior norte de Minas, nordeste brasileiro. Queridos, é impressionante, em todos os lugares do mundo, onde a gente vê, sempre existe ali uma igreja. E eu fico muito feliz pela Assembleia de Deus, né? Assembleia de Deus e também a Congregação do Brasil. Eles são assim, muito desbravadores, queridos. Eles chegam no lugar, pode não ter uma padaria, pode não ter às vezes um boteco, mas uma portinha pequenininha ali, para se pregar a palavra de Deus, tem. E quando não é uma Assembleia de Deus, é uma congregação cristã do Brasil. Glória a Deus por esses homens, né? Quadrangular também, enfim, todos os ministérios que foram levantados, cada um, queridos, tem uma especificação de Deus, cada um tem um chamado, cada um tem uma forma de levar a palavra de Deus. E aqui então, Josué, ele é um protótipo daquilo que realmente Jesus veio fazer. E no capítulo 23, nós vemos uma primeira reflexão, dizendo assim, versículo 1: passado muito tempo, depois que o Senhor dera repouso a Israel de todos os seus inimigos em redor, e sendo Josué já velho e entrado em dias, chamou Josué a todo o Israel e os anciãos, e os seus cabeças, e os seus juízes, e os seus oficiais, e disse-lhes: já sou velho e entrado em dias, e vós já tendes visto tudo o quanto fez o Senhor, o vosso Deus, a todas as nações por causa de vós, porque o Senhor, o vosso Deus, é o que pelejou por vós. Olha que coisa linda, olha que fé inabalável. Queridos, aqui Josué foi um dos únicos, né? Com exceção aqui Caleb, que não aparece aqui nesse contexto, mas Josué foi um dos únicos que
creu até o fim da vida, desde o começo. Quando o Senhor levantou Moisés, ele não deixou de acreditar que Deus tinha um propósito. Queridos, e nós não podemos perder de vista o foco para nós, o foco também para aqueles que nos rodeiam, o foco da nossa decisão feita em Cristo. Nós temos que sempre acreditar firme e inabalavelmente que Deus tem um propósito. E nós vemos aqui que ele chega, chama os anciãos, chama os responsáveis, os homens aqui, e fala: olha, eu já estou velho, mas eu quero dizer para vocês que vocês sabem muito bem, que o Senhor tem um plano, e vocês viram, vocês observaram o que o Senhor fez para preservar, para honrar a sua palavra no meio de vós. Quantas nações se levantaram, porque Israel sempre foi perseguida, sempre foi alvo de perseguição, forte. E aqui nós vemos que ele chega e fala: olha, vocês são testemunhas. Por quê? Porque o Senhor foi sempre Ele que pelejou por vocês. Então ele estava aqui transferindo, estava passando a sua responsabilidade. Agora é interessante, amados, por quê? Porque o livro de Josué, aliás, o livro de Deuteronômio, ele praticamente encerra com Josué assumindo a liderança de Moisés. Se você pegar lá no último capítulo, no versículo 11, você vai ver, no capítulo 34, versículo 9 de Deuteronômio, está escrito assim: e Josué, filho de Num, servidor de Moisés, estava cheio do poder do Espírito Santo, porquanto Moisés lhe tinha imposto as mãos. Então Josué aqui, lá no começo, ele estava cheio. Por quê? Porque Moisés havia imposto sobre ele a mão. Então olha a importância, desse gesto que aparentemente é simbólico, mas queridos, a imposição de mãos que você recebeu, o toque do Senhor que você recebeu sobre a sua vida, ele é singular e muito significativo para a sua caminhada, para a nossa caminhada. E aqui nós vemos que Josué, ele faz questão de lembrar que tem um Deus que lutou para que o povo chegasse até onde chegou. Então você e eu, de repente, algumas coisas a gente não entende, mas hoje estarmos aqui, quando nós fazemos uma pequena reflexão relacionado à nossa história e ao nosso passado, começamos a enxergar coisas que nos aconteceram, e coisas que se levantaram para nos destruir. E hoje nós estamos aqui ouvindo a palavra de Deus, gratos a Deus pela graça salvadora, gratos a Deus pela graça salvadora, por meio de Jesus Cristo, queridos. Hoje nos dá uma alegria. Agora, como é gostoso você ver alguém aqui, que é, no caso, Josué, alguém com, de certa forma, uma idade já avançada. Estava com mais de 100 anos. Aqui já estava com mais de 100 anos. Então, queridos, nessa primeira reflexão aqui, desse tema, a decisão que faz a diferença, nós vemos que ele primeiro chama os anciãos, chama aqui os homens de Israel, os cabeças aqui, para dizer: Deus lutou a sua guerra. E aí, no capítulo 24, nós temos aqui a segunda reflexão, que diz assim: depois reuniu Josué todas as tribos de Israel em Siquém, e chamou os anciãos de Israel, e os cabeças, e os seus juízes, e os seus oficiais. Eles se apresentaram diante de Deus. Olha aqui, que gostoso você ver a autoridade de Josué aqui, queridos. Uma liderança agora não somente de um líder que conduziu, de um líder guerreiro, de um líder desbravador, mas de um líder profeta. Aqui o posicionamento
de Josué aqui já está dentro de um conceito profético. Por quê? Porque ele vai declarar o que acontece, o que poderia vir a acontecer caso houvesse uma decisão errada, caso houvesse um desvio do propósito de Deus. Então Josué reuniu todas as tribos. Foi uma congregação, mas imagine só que coisa linda. E aonde foi? É interessante, por isso que a Bíblia é muito linda. Siquém, né? Ele chamou, né? Depois disso, Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém. Sabe onde situava Siquém? Aqui? No mesmo lugar aonde Deus um dia chamou Abraão e falou: Abraão, sai-te da tua terra, da tua parentela, sai da casa do teu pai e vai para uma terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha como Deus é maravilhoso. Então veja bem, Josué aqui, ele está perto há 450 anos da aliança. Há 450 anos Deus havia feito uma promessa para o patriarca Abraão. E aqui então ele vai fazer menção, ele vai narrar acontecimentos que ocorreram há quase 500 anos, queridos. Olha o que é fé. Uma fé que nos faz caminhar, uma fé que nos faz olhar para um alvo e não perder o estímulo, não perder a determinação, não perder o foco. Então ele chama aqui, congrega todos os anciãos, todos os juízes, os povos de Israel aqui, os homens, os cabeças, para dizer, e ele começa a falar. Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor. Por isso que ele entrou aqui como voz profética, porque, queridos, dizer assim diz o Senhor, não sei se você já teve a oportunidade de ouvir isso. Tem muitas pessoas que costumam dizer isso: olha, assim diz o Senhor, meu servo, eis que te digo. Amados, não que Deus não fala, Deus fala sim. Deus é um Deus de palavra, Deus é um Deus que fala, mas existem muitas pessoas que usam esse termo, assim diz o Senhor, não tendo Deus dito nada. Eu já fui testemunha de uma situação dessa e fiquei numa situação muito conflitante depois para resolver o problema, porque eu fui chamado nós fomos chamados para um culto de ação de graças, na casa de uma família, de uma criança que havia sido desenganada, numa certa cidade, não vou citar o nome para não ficar muito evidente, numa certa cidade do Vale do Paraíba. E aquela criança havia sido transferida daqui do hospital de Caraguá para o hospital dessa cidade. E ali, infelizmente, a situação se agravou, o problema da criança se agravou. E alguém lá dentro do hospital, por isso que profecia, queridos, não pode ser empolgação, é a palavra de Deus viva. Aquilo que Deus disse, nós falamos com autoridade, e a maior confiança da profecia que se cumpre é a palavra de Deus. Então, esses parentes lá receberam uma orientação, dizendo: olha, o Senhor é fiel e o Senhor vai dar a vitória, pode fazer, louvar e honrar ao Senhor. E a pessoa frequentava a nossa igreja aqui, hoje está em outra cidade, né? Por questão de transferência de trabalho, está em outra cidade. E aí nós fomos convidados para fazer um culto de ação de graças, e nós fomos lá e fizemos um culto de ação de graças, ministramos os salmos, dizendo: o Senhor o autor da vida, o Senhor que nos tece no ventre da nossa mãe, e a última palavra sempre é a palavra dele. E de repente se levantou um jovem, orando em línguas e vindo em nossa direção, e vindo, de repente ora durante um bom tempo em línguas, e depois ele declara: assim diz o Senhor, ó meu servo, minha serva, eis que hoje eu fecho a sepultura, eis que já não há mais morte, eis que a partir de agora está cancelado todo o veredito de morte contra a vida dessa criança. Eis que te digo, meu servo, não temas, porque eu sou contigo, e assim diz o Senhor:
toma posse dessa verdade. Todo mundo, né, parou. Conclusão: 2 dias depois a criança morreu. Amados, foi muito difícil chegar no velório daquela criança, e a mãe está ali apavorada. Depois a mãe chegou para mim e perguntou: pastor, mas Deus não tinha dito? Pastor, mas Deus não tinha dito que tinha fechado a sepultura? E como que você vai explicar uma coisa dessa, pastor? Como que você vai dizer: olha, infelizmente nós tivemos que ser realistas. Deus não é Deus de confusão. Aquilo que Deus diz, Ele cumpre. Se porém não aconteceu, não foi Deus que disse. Porque às vezes pode haver, mas todos nós corremos esse risco de nos empolgarmos, porque nós somos compostos de espírito, alma e corpo, e entre o espírito, alma e corpo tem as nossas emoções, o nosso desejo, aquilo que nós queremos, mas nem tudo que nós queremos é aquilo que Deus quer. Deus é Pai, amados, e Deus sendo Pai, nem tudo o que o filho quer, o Pai vai dar. Por quê? Não me pergunte, porque eu também não sei. Mas você dá tudo que o seu filho quer? Claro que não. Ainda que você possa, tem coisas que você não vai dar. É gostoso dizer não para um filho? Não, de jeito nenhum. É terrível ter que dizer não. Mas às vezes nós falamos não. E foi difícil, queridos, porque confundiu a cabeça da mãe da criança, confundiu a cabeça dos pais, muito mais ainda, que estavam voltando para a igreja naqueles dias, por conta da aflição da luta pela vida dessa criança. Os avós, né, nem sei se continuam na fé. Foi um caos. Por quê? Porque alguém se levantou e profetizou. Então, amados, a Bíblia nos orienta tanto a respeito disso. E aqui, Josué está falando exatamente como um profeta agora. Então ele diz: assim diz o Senhor Deus de Israel, antigamente, versículo 2, vossos pais, Terá, pai de Abraão e de Naor, habitaram além do Eufrates e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei a Abraão, vosso pai, da além do rio, eu fiz percorrer toda a terra de Canaã. Também lhe multipliquei a descendência e lhe dei Isaque. Olha aqui, que coisa maravilhosa nós podemos ver aqui, queridos. Josué chama o povo e aqui já começa um alinhamento para a decisão. Olha, antigamente, está falando há 450 anos atrás, Josué voltou no tempo, por isso que é importante os escritos. Como que Josué sabia disso? Por quê? Porque estava registrado. O povo judeu, como outros povos também da terra, são muito atentos em relação a isso, principalmente na questão do judaísmo, né? Na questão das leis de Moisés, que qualquer compilação que era feita, tinha que ser contado cada letra, cada palavra, cada ponto, não passava nada despercebido. Os escribas, eles tinham a graça de poder fazer tudo, mas não deixava que nada fosse fora, nada saísse fora, para que não ficasse perdido como não canônico, como não considerado um livro santo. E aqui Josué chega e fala: olha, antigamente nossos pais, ou seja, Terá, pai de Abraão e de Naor, habitaram do outro lado do rio, e eles serviram a outros deuses, mas eu chamei Abraão e abençoei e o prosperei e dei Isaque para ele. Amados, isso quer dizer o quê? É importante essa questão além do rio, porque Terá, pai de Abraão, era idólatra, servia a outros deuses. É o que Josué está dizendo aqui, e é o que o Senhor diz no contexto de toda a Bíblia. Então Josué aqui está chamando o povo agora para dizer: olha,
nós não estamos mais, porque o Senhor nos fez passar para o lado de cá. Nós não estamos mais do lado de lá. Então ele começa colocando essa questão, versículo 4. Não, vamos dar um salto aqui, amados, para que a gente possa... Vamos pegar... versículo 12, tá? Aliás, 14. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Queridos, nos versículos anteriores a esse, é que a gente não vamos aproveitar o tempo, que o tempo é curto. Então, quando ele diz aqui, olha, os nossos pais antigamente serviram a outros deuses. E Josué percebeu aqui também que havia, mesmo entre aqueles que haviam atravessado a terra, que haviam atravessado o Rio Jordão, ainda haviam os costumes. E nós vemos que o nosso Deus, Ele é um Deus que Ele faz questão. Por isso que Josué diz aqui, no versículo 14, agora pois temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deus não quer ser servido de qualquer forma. Deus, Ele quer ser servido com integridade e com fidelidade. E agora é interessante porque Josué está falando para toda uma congregação, queridos, o que é, e comparando a forma de servir ao Senhor com a forma com que serviram os antepassados na antiguidade. Quando Deus chamou um homem e começou a fazer um povo, começou a gerar um povo. Então Josué aqui está propondo que haja uma decisão, propondo que haja um propósito de servir ao Senhor dentro de um coração totalmente entregue a Ele, dentro de um coração totalmente voltado a Ele. Agora, é interessante porque quando se fala em servir ao Senhor, o que acontece? Sempre vem uma pergunta, mas o que eu vou fazer para servir ao Senhor? Felipe, tem uma vaga no louvor para mim aqui? Ou de repente, perguntar para a tia, para a professora do trabalho com criança, tem eu preciso servir ao Senhor, tem um lugar aí para mim? Ou perguntar para o Maurício, você na liderança do som aí, tem alguma coisa que eu possa fazer, porque eu preciso servir ao Senhor. Queridos, tudo isso é muito válido, deve ser cogitado, deve ser buscado, porque a obra do Senhor é feita de coração, por pessoas que se desprendem e se dispõem a servir, totalmente voluntário, mas como um convocado, não como alguém que está doando algo, não como alguém que está doando, porque às vezes quando nós levamos pelo lado da doação do meu serviço voluntário, ele não é prestado com tanto valor, mas quando eu dou o meu serviço como alguém que foi convocado para uma missão, então eu aprecio e honro a Deus com tudo aquilo que Ele coloca nas minhas mãos, e faço com dedicação, com zelo e com honra. Mas enfim, Josué aqui chama o povo, olha, agora pois temei ao Senhor e servi-o com fidelidade. Como que nós podemos então, queridos, enquadrar isso? Pastor, mas eu queria servir ao Senhor, mas eu queria servir na área da fotografia. Eu acho tão legal ver o Ângelo tirando foto. Nossa Deus, de vez em quando a Sara passa lá com a câmera do celular filmando. Não é que eu queria servir assim. Eu queria servir o Senhor, mas eu queria, pastor, eu preciso pregar. É que sabe o que é? É que agora eu sou profeta. Nós já escutamos isso.
eu e o pastor Leal. Há alguns anos que nós estamos aqui nessa igreja, fomos convocados para uma reunião solene, uma assembleia extraordinária, entre eu, ele e o profeta. E disse assim: olha, sabe o que é? É que agora eu tenho uma coisa para dizer para vocês. Deus me chamou e eu sou profeta. E aí você vai fazer o quê? Glória a Deus, essa pessoa amadureceu, se converteu, hoje é uma bênção. Hoje é uma bênção, está nos caminhos do Senhor, casou, é uma bênção. Mas na época era um menino, né? Mas nos chamou porque queria servir o Senhor nesse chamado, nesse ministério, porque ele era profeta. E teve outros casos também. Mas, queridos, é interessante porque o Senhor queria um serviço de fidelidade. E o que é servir ao Senhor? Nós, quando olhamos para a palavra de Deus, queridos, e observamos, nós vemos que o Senhor, Ele quer que nós nos apresentemos a Ele como servo, nos apresentemos a Ele como alguém determinado a pôr a mão no arado e a não olhar para trás, observando que os nossos costumes, a cultura do reino é inegociável. A cultura da salvação que foi transplantado dentro do nosso coração pelo poder do Espírito Santo, não tem como negociar com os princípios do mundo, amado. Então, quando Josué aqui, ele chama o povo para um concerto, nós vemos que ele faz menção do histórico lá, né, em Abraão. Manda deitar fora os deuses. E no versículo 15: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Por isso que o tema dessa ministração é a decisão que faz a diferença. Josué chegou para o povo e falou: porém, se isso parece mal, servir com fidelidade e com integridade, vocês podem escolher hoje a quem sirvais. Se os deuses que serviram os nossos pais, lá 450 anos atrás, se os deuses da terra aqui dos amorreus, que tem muitos deuses aqui, perto de nós aqui, vocês podem escolher, mas eu quero que fique bem claro: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amados, que decisão maravilhosa desse homem, aqui já com 110 anos, e como é, sabe, o que eu acho lindo na vida desses patriarcas, queridos, é a forma como eles repassam. Embora Josué não gerou nenhum líder para dar continuidade, né? Eu creio que talvez pela dificuldade, porque liderar não é fácil. Liderança, aí quem trabalha em liderança de ministério sabe o que é assumir uma liderança, né? Mas talvez isso pode ser uma questão, a dificuldade, né? Porque também assumir a responsabilidade de Josué não era para qualquer um, não. Assim como assumir a responsabilidade de Moisés não era para qualquer um. E Josué, amados, foi um guerreiro, foi um estrategista militar, foi um homem que Deus era com ele, e ele conseguia detectar a presença de Deus em tudo quanto ele fazia. Por isso ele coloca aqui essa questão com muita sabedoria, com muita unção, quando ele diz: olha, vocês têm que tomar uma decisão hoje. Vocês precisam tomar uma decisão hoje, porque existem necessidade de se posicionar. E nós, queridos, vivemos diante de uma geração tão afrouxada hoje, porque eu e a minha casa serviríamos ao Senhor, não quer dizer que todo descendente de Josué ali iriam estar no serviço sacerdotal, não é isso. Servir ao Senhor está associado a ter um comportamento diferenciado mediante uma sociedade corrompida, perversa, imoral, descabida, sem amor, sem afeto natural, sem paixão por Deus, sem responsabilidade, sem compromisso. Estamos diante de uma geração muito, muito complicada, onde a palavra de Deus não tem lugar.
Então, servir, aqui quando Josué chama o povo para servir ao Senhor, aí nós podemos pegar alguns exemplos, e nós vamos lá na carta de Paulo, quando Paulo fala, primeiro volta em Josué, deixa eu fechar com um outro versículo aqui. Versículo do capítulo 14, do capítulo 24, versículo 27. Disse Josué a todo o povo: eis que esta pedra nos será por testemunha, pois ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem dito. Portanto, será testemunha contra vós outros, para que não mintais a vosso Deus. Então Josué despediu o povo. Queridos, depois que Josué faz todo o concerto aqui, eu não estou lendo todo o contexto porque é muito longo, né? Mas Josué faz todo o concerto, escreve a decisão do povo no livro, pega uma pedra como testemunha, e é tão bonita essa pedra aparece no deserto, né? Essa pedra nós vemos Paulo lá no capítulo 10 de 1 Coríntios, dizendo que todos beberam da pedra que o seguia, e a pedra era Cristo. E aqui Josué pega uma pedra, escreve toda a decisão que o povo tomou de servir ao Senhor. Um dia, meu amado, você que tomou a decisão de servir ao Senhor, você não, eu creio que ninguém encostou um 38 no seu ouvido e falou: olha, a partir de agora, ou serve ao Senhor, ou morre. Ninguém fez isso. Tinha um pastor que contava um caso, né, lá no norte, que as pessoas ficavam com uma peixeira na mão e falava: e aí, você aceita o Senhor como aceita Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador? Sim, aceito. Aí aceitava, ele já matava logo. Mas por que você fez isso? Para não ter perigo dele se desviar. Brincadeira, né, queridos? Mas queridos, como isso é uma realidade. Aqui Josué falou para o povo, e o povo falou: não, Josué, nós vamos fazer tudo conforme você disse. Nós vamos andar nos caminhos que você está determinando. Nós vamos acatar as suas palavras. Então Josué falou: é assim? Então vamos escrever. Josué, por isso que está escrito aqui, Josué escreveu no livro, pegou uma pedra, ergueu uma coluna e colocou diante deles e disse, tomou uma grande pedra, erigiu debaixo do carvalho que estava em lugar santo do Senhor, e disse Josué a todo o povo: eis que esta pedra nos será testemunha, pois ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem dito. Pedra tem ouvido, queridos? Pedra tem ouvido? Mas José está dizendo aqui que, deixa eu ver se é a mesma versão, às vezes muda, né? Testemunha, pois ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem dito, portanto será testemunha. Olha que coisa tremenda. Embora seja José esteja usando uma simbologia, mas Jesus é chamado do quê? A rocha, a pedra angular, a pedra de esquina, para que todo aquele que olhar para ele não seja confundido. Queridos, então, dentro da necessidade da escolha, nós temos que determinar no nosso coração a servir ao Senhor. Só que nós estamos vivendo numa geração onde conduzir-se na presença de Deus não é só um ato de determinação sacrificial,
onde nós devemos nos apresentar como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, como está em Romanos no capítulo 12, mas é também um desafio. Por quê? Porque o pecado, amados, tem infringido tantas coisas, o pecado tem implantado tantas coisas ruins a nível moral, que hoje a sensibilidade espiritual tem diminuído para as coisas de Deus. Então, servir ao Senhor não é necessário especificamente você ter um lugar determinado no ministério. Não que isso você não possa, glória a Deus, que você possa ter desejo de trabalhar com crianças, que você possa ter desejo de trabalhar na equipe de som, que você possa ter desejo de somar no louvor, que você possa ter desejo de somar na ministração da palavra de Deus, no trabalho com os casais, com os jovens, enfim, que haja esse desejo no seu coração. Mas o Senhor aqui, Ele faz um chamado, e sobre essa questão de servir ao Senhor com fidelidade, está falando sobre o nosso comportamento diante da sociedade. As pessoas precisam olhar para nós e ver uma carta viva escrita, um evangelho vivo escrito. As pessoas precisam olhar para nós e ver a vontade de Deus estampada no nosso rosto, no prazer por aquilo que nós fazemos. E aí, nós observando, podemos ver o que Paulo, queridos, fala para nós, lá em Efésios, capítulo 6, todo mundo gosta de Efésios, capítulo 6, o livro de Efésios é um livro de instrução para servir ao Senhor, no conceito social. E aqui, na carta aos Efésios, Paulo começa dizendo assim: vós, versículo 1 do capítulo 6, filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que vá bem e seja de longa vida sobre a terra. Agora eu pergunto, está fácil hoje conquistar a obediência dos filhos? Está fácil? É um desafio, amados. Enquanto está debaixo da nossa rédea, é um desafio, porém não é fácil. Agora é interessante que o contexto aqui, Paulo não vai falar só para os filhos. Paulo dá um contexto geral de servir ao Senhor. E uma família abençoada, amados, é uma família cujo propósito é honrar a Deus acima de todas as coisas. Josué, ele fala lá no capítulo 24 e ele profetiza as consequências do desvio. O que acontece ao desviar-se do caminho do Senhor? E aqui, para associar a forma de servir, vós, filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra a teu pai e a tua mãe. Existe uma diferença entre a obediência e a honra. Obedecer e honrar não são as mesmas coisas, sabia? Obedecer, às vezes os nossos filhos podem obedecer saindo pisando duro, não é verdade? Ele obedece, mas não queria obedecer. Agora, a Bíblia diz: vós, filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra, obediência, honra teu pai e a tua mãe. Agora, ô geraçãozinha flexível, amados, hoje não pode dizer não. Hoje, quando você às vezes fala não para um filho, você está correndo o risco de aquele filho se voltar contra você. Quando você fala não,
você está machucando o coração da criança. Agora, será que Deus fala sim para nós, por tudo que nós pedimos para Ele? Agora, você acha que Deus se agrada em dizer não para nós? Mas muitas vezes Deus diz não para nós. Quantas vezes você orou, pediu, e o Senhor não disse não? Ou você só recebeu o sim de Deus até hoje? Você só recebeu o sim? Toda vez que você orou, Deus disse: ah, tá bom, filho, pode contar comigo, deixa comigo, eu vou fazer exatamente o que você me pediu. Não, queridos, tem coisa que Deus não dá. Tem coisa que Deus... E Ele sabe por que não dá. Ele sabe por quê. Existem situações que Ele não vai permitir. Mas honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vás bem. O princípio da honra. Filhos querem ser bênção, honra o teu pai. Quer ser abençoado? Obedeça o seu pai. É um mandamento. Não se deixe levar pelo comportamento dessa geração, que nós vivemos uma geração muito fragilizada, uma geração muito dodói. Infelizmente, nós vivemos uma geração difícil, onde tem aumentado cada vez mais os problemas de relacionamento entre pais e filhos. Mas aonde começa? Começa numa obediência descontente. Obedeço porque meu pai, senão não obedeceria. Eu obedeço porque eu tenho que fazer, porque senão eu não faria. Agora, é impressionante, amados. Os pais, eles são dignos de honra, de obediência e honra. Eu, quando estava meditando nessa palavra, eu lembrei da honra que a avó Maria Helena recebeu do irmão João, da irmã Vera, dos filhos e dos netos. Partiu com 107 anos, se não me engano, o Senhor a recolheu com 107 anos. Mas era sabe aquela pessoa, aquela senhorinha fragilizada ali, deitadinha no cantinho dela, pendurada pelos filhos e pelos netos, sendo honrada pelos filhos e pelos netos, pelo genro, pelo sogro, né? Irmão João. Queridos, e quantos hoje não vê a hora do pai envelhecer para colocar no asilo, não é verdade? Quantos hoje? Infelizmente. Agora, existem algumas culturas onde os pais e os velhos são honrados com tanto carinho, com tanto amor, com tanta preciosidade, principalmente na cultura oriental, né? Japão, Coreia, esses lugares, eles honram os velhos de uma forma tão... Ah, pastor, mas esse negócio aí, essa situação aí do coronavírus está matando os velhos aí, que criaram aí para dar um jeito mais, diminuir um pouco. Isso aí a gente não sabe o que se passa por trás disso. Mas na cultura japonesa, como eles dão valor às pessoas mais velhas, às pessoas idosas. Agora, isto é um princípio bíblico, porque também Josué aqui, ele estava com 110 anos. Olha que gostoso, pastor, 110 anos, chamar toda a congregação. Eu peço tanto a Deus que me dê uma velhice saudável. Eu peço a Deus uma morte igual a morte de Jacó. Jacó foi, antes de morrer, se esforçou no seu cajado, sentou na beira da cama, chamou todos os filhos, determinou a bênção sobre cada um deles, depois deitou, recolheu o pé e dormiu. E é interessante a forma como esses patriarcas se dirigem nesses termos. Eis que eu já estou indo para os meus. Eis que o meu tempo já está chegado, eu estou indo para os meus. Então,
que vocês deem continuidade. Então, amados, aqui o apóstolo Paulo está falando que nós, que somos filhos, devemos honrar os nossos pais. Eu tenho a minha mãe viva e meu padrasto, e procuro sempre fazer o que posso, o que está dentro da minha condição, para honrá-los, né? Eu os levo para fazer, eu vou buscar lá, eles gostam de fazer. Meu padrasto tem 84 anos, mas ele quer fazer a compra dele. Minha mãe tem 74 por aí também, né? Eu vou lá no Travessão, pego eles, levo lá no Silva, lá eles fazem e vem embora. Quando eles fazem a compra, eles me ligam: Guidado, me chamam de Guidado. A mãe já acabou, filho, pode vir buscar. Vou lá, pego toda a compra, ponho no porta-malas do carro, vamos embora. Chegar lá no Travessão, eles não podem pegar peso, eu vou lá, descarrego todo o carro, eles compram bem, porque a casa é impressionante, né? A casa dos pais, como Deus abençoa aquele casal, viu? Sempre tem comida, você chega lá, não falta. E os filhos, netos, Deus abençoa de tal maneira, e as pessoas também, os irmãos da igreja são fiéis ao Senhor. Mas eu vou lá todo fim de mês, aliás, todo mês eu vou, levo e trago, para que eles possam, e às vezes eles não querem ir. Eu falo: mãe, precisa de alguma coisa, é só ligar. Queridos, é o mínimo que a gente pode fazer. Agora, lembre-se sempre disso, como é bom. No caso, esse é meu padrasto. Mas como eu sinto falta do meu pai, pastor Léo, como é triste, você sabe, como a gente sente falta, porque, olha, tudo que eu sei assim, na minha caminhada assim, dentro do conceito de autodidata, aprendi com meu pai. Meu pai era um construtor, morreu muito novo, morreu com 42 anos de câncer, né? Mas era um homem, morreu, conheceu o Senhor, mas durante muito tempo da sua vida foi bebida e cigarro. Minha mãe teve uma vida muito conturbada, mas depois, infelizmente, eles se separaram. Mas como era gostoso, depois que ele parou com a bebida, parou com o cigarro e se converteu. Eu tive o privilégio de ver isso na vida do meu pai, tive o privilégio de ver isso na vida do meu sogro, que também se converteu depois de 60 anos, né? Depois de 60 anos, não, acho que antes se converteu, mas era bebida e cigarro, e comer caco de vidro com bebida, era o demônio que abaixava, isso é meu sogro, né? Mas esses dias eu estava pensando como era gostoso quando eu ia fazer algum tipo de serviço, eu chamava o pai, vem cá, então, eu não sei como é que eu faço isso aqui. Ele vinha com o maior prazer e me ensinava a fazer. Hoje eu tenho um pouquinho de conhecimento na área de construção civil, quando eu preciso eu aplico, né, nas minhas necessidades. Graças a Deus, tudo que preciso nessa área eu consigo fazer, mas tudo eu aprendi com ele. E dá uma tristeza quando a gente lembra, né, que não precisava ter morrido tão cedo, mas morreu com 42 anos. Hoje eu tenho 55, vou fazer 56, né? Olha que diferença. Ele podia estar aí com a gente, aí como a minha mãe hoje, está viva ainda, está bem. Minha mãe tem 2 pontes safena, uma mamária, um cateterismo e uma angioplastia, e está bem. Está bem, queridos. E quando ela fez o cateterismo, e quando ela fez a operação da ponte safena, ela ficou quase 40 dias em São José. Eu ia todo dia visitá-la. Um dia eu ia lá e sempre levava um irmão. Eu que assumi a responsabilidade de estar conduzindo isso. Queridos, como é importante, filhos, enquanto vocês têm tempo, honrem seus pais. Vocês não vão estar para sempre com eles não vão estar para sempre com vocês. Muitos de nós aqui gostaríamos de ter nosso pai para abraçar, para beijar, para dar presente, para chamar para almoçar, sentar na mesa, ouvir as suas histórias. Até hoje eu lembro de muitas histórias que meu pai contava na obra. Quantas histórias? Algumas boas e umas ruins, né? Sabe que peão de obra assim, sabe como é que é, né? Mas tinha muitas coisas boas que ficou memorizado. Como a memória é fantástica, né? Tremendo. Mas aqui, queridos, para a gente caminhar para o final, se nós queremos ver a família abençoada, Josué chamou o povo e falou: vocês têm que escolher. Como vocês querem viver? Viver como as nações pagãs ou como alguém que honra a Deus? Então,
Aí ele fala e Paulo dá a receita, começando pelos filhos, né? Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa para que te vá bem. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na administração do Senhor. Quanto a vós outros servos, obedecei ao vosso Senhor segundo a carne, com temor, tremor e na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servo de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens, certo de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. E vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e para com ele não há acepção de pessoas. Então Paulo aqui dá uma receita de como servir ao Senhor: compromisso e fidelidade, verdade e responsabilidade, atitude de começo, iniciativa, e como diz o pastor Luciano Subirá, iniciativa é acabativa, né? Então nós vemos aqui que Paulo fala primeiro para os pais. Lá no capítulo 5 você vai ver ele falar para os maridos, para as esposas, sobre a importância da submissão da esposa ao marido, né? Da importância do amor do marido à esposa. Então é uma receita que nós vemos que hoje na nossa cultura, queridos, não tem valor. Hoje, quando se fala que a mulher precisa ser submissa ao marido, você corre o risco de ser taxado, de você ser apedrejado. Por quê? Porque hoje essa questão está fora do contexto, está fora da nossa geração. A Bíblia está atrasada. Quando fala que essa questão aqui da fidelidade do patrão, empregado e patrão, servir ao vosso empregado, sirvam ao vosso patrão como quem serve a Deus. Então é um mandamento, amados, é a ordem do Senhor. Então servir ao Senhor não quer dizer que você está só precisa de um púlpito, precisa de um microfone, precisa de um cargo na igreja para servir ao Senhor. Não, as nossas atitudes, as nossas palavras, a nossa forma de agir, a nossa forma de pensar, a nossa forma de falar, tomar cuidado com a mentira, tomar cuidado com a imoralidade, tomar cuidado com aquilo que envergonha o nome de Cristo, a infidelidade conjugal. Tudo isso não pode fazer parte daqueles que um dia levantaram a mão e disseram: Senhor, eu quero servir a Ti. Então, meus amados, nós temos visto que hoje em dia Deus tem um povo que Ele separou para si e fez aliança. E que quando Josué chama o povo, falou: olha, essa pedra está escutando tudo que vocês estão falando. E o dia que nós fizemos a nossa escolha por servir a Jesus, certamente o Senhor guardou todas as palavras. É igual a palavra da fidelidade conjugal, né, queridos? Pensou? Se Deus fosse levar a sério, não que Deus não leve, né? Deus leva. Na enfermidade ou na saúde, até que a morte nos separe. Pastor Robson, qual é o índice de porcentagem de divórcio? Você tem mais ou menos essa estatística? Quantos por cento? 1 em cada 4 casamentos terminam em divórcio. De pessoas que chegaram no altar, isso, no geral, né, no Brasil. E dentre esses, amados, muitos cristãos, que um dia chegaram no altar e falaram: Senhor, eu prometo recebê-la, minha esposa, como minha digníssima amada, prometo amá-la, honrá-la, respeitá-la e ser fiel a ela durante todos os dias da minha vida, enquanto nós vivemos, até que a morte nos separe. Já pensou? Isso é uma palavra que Deus escutou. E se isso fosse hoje cumprido à risca? Por isso que a oração do pastor Cláudio Duarte é forte, né? A mulher chegou e falou: eu quero separar do meu marido.
marido chegou e disse que queria separar da esposa. Todo mundo conhece isso, né? Ah, você quer? Então vou fazer a oração do divórcio. Senhor Jesus, leva agora. Dá um ataque fulminante nele, Senhor, e faz com que agora mesmo ele bata com as botas aqui. Ô, pastor, que isso? Está orando para morrer? Você não quer separar? Então, você não falou que até que a morte separe? Então, essa é a oração do divórcio. Então, queridos, né? Só para a gente ter uma noção, hoje as pessoas perderam um pouco do senso da responsabilidade que honra a Deus. Então, você que está aí do lado da sua amada, honre. Você que chegou e assumiu um compromisso com o Senhor, honre, mas não deixe de reconhecer que Deus tem um propósito, que Deus tem um propósito e você tem uma aliança com Ele. E essa geração que nós vemos aqui, que Josué coloca, né, nós vemos que ela entra debaixo da promessa. Ela entra debaixo de uma promessa, queridos. Todos nós queremos ver a nossa casa aos pés do Senhor. Lá em Atos, no capítulo 16, o que aconteceu ali? Duas conversões de família maravilhosa. Nós vemos a conversão de Lídia e toda a casa dela. Por quê? Porque ela deu ouvido à palavra de Deus com atenção. Paulo pregava e ela se esforçava para receber a palavra no seu coração. A palavra entrou no coração dela e ela se converteu. Ela se converteu, chamou Paulo e Silas para participarem, para estarem na casa dela, pregou para os familiares, todos foram batizados. Logo em seguida, Paulo é preso, entra a situação dali na prisão, onde um terremoto chacoalha e abala os cárceres daquela prisão, e aquele carcereiro pensando em se matar porque achava que os presos tinham fugido, acolhe Paulo, se dobra ao evangelho. E o que acontece? Aquele homem aceita Jesus. E quando ele aceita Jesus, ele fala: o que eu faço para ser salvo? Paulo diz para ele: olha, creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa. Naquela mesma noite, lavaram-lhe os vergões e foram batizados, ele e a casa. Amados, nós vivemos debaixo de promessa de Deus, uma promessa que se cumpre porque Deus é fiel. Josué está dizendo: olha, está vendo a pedra aqui? A pedra está escutando o que vocês estão falando. Então, meus amados, nós estamos vivendo tempos em que nós podemos abraçar com toda a confiança a palavra de Deus, porque ela se cumpre. Deus é fiel. Eu não sei qual é a sua luta, o que você enfrenta na sua casa, mas Josué, ele se coloca como modelo, e ele se posicionou para dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E esse posicionamento estava acompanhado do testemunho. Ele testemunharia para a geração dele, para a casa dele. E se você vê a conclusão do capítulo 24, e todos os dias de Josué, e também dos anciãos que ajudaram Josué na trajetória do povo, todos os dias o povo permaneceu na presença do Senhor. O povo não se desviou. Depois da morte de Josué e dos anciãos, infelizmente o povo começou a se desviar de novo. Aí entra a era dos juízes e aí as coisas começam a mudar. Mas eu quero dizer para você que o nosso Deus é um Deus de promessa. É um Deus de promessa. E que você é o porta-voz dessa promessa. Você é aquele que foi levantado para que você possa dizer: Senhor, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vamos enfrentar dificuldades? Vamos sim, queridos, porque nós vivemos num mundo muito conturbado, muito cheio de coisas, muito cheio de atrativos para tirar as pessoas da presença de Deus. Mas enquanto você for fiel, Deus vai mostrar a tua fidelidade, Deus vai mostrar o teu comportamento, Deus vai mostrar as tuas palavras, os teus pensamentos. Quero convidá-los a se colocar de pé.
Em nome de Jesus, vamos. A gente pega Efésios 6. A gente gosta muito de ler o versículo 10, né? As armaduras. Mas é interessante que do capítulo 1 até o versículo 9, o capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 9, nós vemos Paulo falando aqui de comportamento. Como se comportar diante de uma geração? Como se manter? Talvez você esteja enfrentando uma dificuldade dentro do seu lar. Nós nunca fomos informados de que não seria difícil. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas não desanimem, que eu venci o mundo. Então, amado, se você tem a oportunidade de plantar semente enquanto a terra é fértil e a criança ainda pode receber instrução, aproveita. Não deixe a instrução para o seu filho para que um celular assuma essa liderança. Não tenho nada contra o mundo informatizado de hoje, mas hoje a era da informática ganhou um espaço muito grande dentro dos lares. Isso tem sido causa de muito vazio no coração dos jovens, adolescentes, das famílias. Mas nós temos que pedir ao Senhor que nos dê sabedoria nesta geração, porque nós não estamos vivendo uma geração fácil, não. Uma geração muito complicada. Precisamos da sabedoria de Deus. Por isso que Deuteronômio 34 começa dizendo que Josué, aliás, termina dizendo que Josué estava cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés havia posto a mão sobre ele, transferido a sabedoria sobre ele. Amados, todos nós temos um grande desafio. Eu não vou fazer nenhum apelo, mas hoje nós precisamos manter a nossa fidelidade para que a nossa casa permaneça na presença do Senhor. E o esteio, a coluna, você que está aqui. Você que está aqui é essa coluna. Você que é pai, você que é mãe, você que é filho, você que é avô. Nós somos essa coluna. Enquanto nós honrarmos a Deus, Deus nos honrará também. Então eu quero estar orando nessa noite, pedindo a Deus para que nos dê essa sabedoria, para que nos faça escolher o caminho certo. Escolher a Jesus nós já escolhemos. Agora os mandamentos e as ordenanças do Senhor precisam ser preservados na nossa escolha, queridos. Então eu quero pedir isso ao Senhor, para todos nós, que nós consigamos passar essa geração. E quando a gente passar o nosso bastão, a gente passar com alegria, sabendo que os nossos filhos são herdeiros da mesma bênção. Mesmo não estando sendo fácil, não desista. Coloque a tua oração em favor desta causa. Amém, amados? Eu queria orar nessa hora, pedir ao Senhor que nos dê essa graça. Coloca a tua mão no teu coração e olha para a tua casa agora. Olha para os seus familiares. Veja o quanto eles precisam da escolha certa. Muitas vezes você vai dizer não e não vai agradar. Muitas vezes Deus vai dizer não para você e você também não vai ficar feliz no momento. Mas Ele sabe exatamente o que faz. Pai querido, nós glorificamos o Teu nome. Pai querido, nós agradecemos a Ti. Pai querido, nós pedimos ao Senhor que no meio dessa geração tão conturbada, no meio desse mundo
onde tantos pecados, tanta insensibilidade espiritual tem rondado as nossas casas. Oh Senhor, nosso Deus, em nome de Jesus, olha para a tua igreja, Senhor, e nós pedimos a Ti que o Senhor nos dê sabedoria, como pais, como mães, oh Senhor, como filhos, que nós tenhamos a sabedoria de conduzir nossa casa na presença do Senhor. Pai, o Senhor tem uma promessa feita na Tua palavra que abençoaria todas as nações, todas as famílias da terra. Senhor, olha para a nossa família, olha para a vida dos nossos filhos, alguns com o coração endurecidos, alguns inclinados para as coisas do mundo, mas nós colocamos diante do Senhor, que o Senhor venha nos dar a graça e a sabedoria, para que nós plantemos a semente, sem perder o estímulo e a confiança, de que ela vai germinar. Ah, Senhor nosso Deus, olha para os nossos lares agora, Senhor, olha para aqueles que estão enfrentando dificuldades, olha para aqueles que estão enfrentando dificuldades conjugal e familiar, meu Deus, olha, mas venha restituir esse lar, Senhor, venha restituir com a Tua unção, com a Tua graça, com a Tua sabedoria. Oh Senhor, Tu tens um compromisso com a Tua palavra, e nesta noite nós ouvimos aqui que o Teu servo determinou, ele fez uma proposta, e determinou que dentre esta proposta, ele tinha uma escolha certa a fazer, que era juntamente com a sua casa, servir ao Senhor. E nós pedimos a Ti, meu Deus, Tu sabes o que cada um de nós precisamos nessa noite, Tu sabes o que cada um desses Teus filhos, desse pai, desta mãe, desse filho precisa nessa noite, e nós colocamos diante de Ti, meu Deus, pedindo, venha nos dar a graça de sermos a diferença no meio dessa sociedade tão corrompida, no meio dessa sociedade onde tanta mentira vem predominando nos corações dos homens, tanta injustiça, tanta infidelidade. Ah, Senhor, livra-nos de sermos manchados com as manchas desse mundo, Senhor. Livra-nos, ó Deus, de termos os nossos corações corrompidos pela imoralidade que tem afetado tanto esta geração, Senhor. Ah, querido Deus, coloca o temor no nosso coração, pois temos visto os milagres do Senhor sendo manifestos nos nossos dias, temos visto o Senhor atuando de maneira tão maravilhosa, e nós queremos declarar, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Queremos declarar e queremos fazer valer esta declaração a partir de nós, a começar em nós, que as nossas palavras, que as nossas atitudes, que o nosso comportamento, que os nossos pensamentos, ou que o nosso compromisso com o Senhor possa se destacar, Pai. Senhor, não nos deixe ser desvirtuado para a direita ou para a esquerda, mas que olhemos firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé, aquele que derramou sobre si, aquele que derramou sobre a igreja o seu sangue, por sua vontade própria. Ele deu a sua vida por nós, em resgate, para que nós pudéssemos um dia herdar de verdade, herdar a verdadeira terra prometida, a qual os autores, os heróis da fé a viram, a enxergaram como vendo o invisível, mas a verdadeira terra prometida, oh Jesus, é só o Senhor que tem para nos levar até lá, e é lá que nós queremos chegar, Senhor. Sabemos que os nossos dias são contados, e nós queremos honrar ao Senhor, e queremos fazer com que a nossa caminhada cristã, a nossa caminhada possa ser feita transportando no nosso coração a excelência do valor, do bom perfume de Cristo, aonde quer que nós estejamos. Ah, Senhor Deus, abençoe a Tua igreja, abençoe o Teu povo, abençoe os Teus servos. É o que nós pedimos, Pai, é o que nós pedimos. Dá-nos a graça do Teu Espírito e nos fortalece nesta caminhada, para que até os últimos dias
nas nossas vidas aqui na terra, nós possamos declarar com toda a convicção que o nosso maior prazer foi estar em tua presença. É o que nós pedimos, meu Deus, e lhe agradecemos em nome de Jesus. Diga: eu recebo sobre a minha vida, sobre a minha casa, a presença gloriosa do Senhor Jesus. Eu e minha casa decidimos, eu e minha casa testemunharemos, eu e a minha casa, eu e os meus filhos, eu e os meus netos, eu e minha casa, eu e os meus familiares serviremos ao Senhor. Amém. Glória a Deus.